algo pesado sobre essa história. Eu estava procurando na internet os detalhes. Eu não gosto daquela coisa de contar algo que alguém contou porque eles ouviram de o primo do tio do... eu gosto da fonte. Eu vou falar um pouquinho sobre Smith Wigglesworth e depois eu vou contar, ler esse acontecimento na vida dele. Por que estamos falando de Smith Wigglesworth? Eu creio que Deus usa pessoas fora da época, antecipadamente. Ele nasceu em 1859, mas esse acontecimento, essa história, vem do ano 1922. Ele já com 63 anos de idade. E realmente o ministério internacional dele só começou mais ou menos com 61 anos de idade. Ele visitou os Estados Unidos no ano 1914, somente uma viagem. Depois aconteceu a Primeira Guerra Mundial, muitas coisas foram paradas, mas depois da guerra, Primeira Mundial, algumas coisas aconteceram na vida dele, coisas ruins mesmo, acusações, várias coisas. E ele começou a viajar, ele deixou a Inglaterra para viajar mais, começando na Europa, mas no ano 1922, ele chegou na Austrália e também Nova Zelândia. E essa história eu vou contar, vem da Nova Zelândia, o tempo dele na cidade de Wellington, no país de Nova Zelândia. A viagem do Smith Wigglesworth para a Nova Zelândia naquele tempo, naquele ano, somente uma viagem de poucas semanas, mas mudou a história da igreja naquele país. Começou o movimento pentecostal, igrejas pentecostais, por causa dessa viagem. Eu estou falando sobre essa figura famosa da história. Por quê? Porque eu creio que Deus usa pessoas antecipadamente, apontando uma direção, mostrando o futuro, como um sinal. Eu vejo a vida dele, vamos pensar na vida dele, iletrado, começou trabalhando como criança. A esposa dele ensinou ele para ler o básico, hein? Lendo a Bíblia. E ele não foi uma pessoa bem educada, não. Uma pessoa bruta. Muitas pessoas não entenderam o jeito dele, o jeito bruto dele. Às vezes, dando um soco, né? Na barriga de uma pessoa com câncer. Pum! Mas o câncer desapareceu. Mas eu vejo como o Senhor estava apontando o futuro, nosso presente, nosso tempo agora, através da vida dele. 23 pessoas
ressuscitados da morte. Pelo menos 23 que a gente está sabendo. Quem sabe? Pode ser mais. Eu vejo ele como um sinal para essa geração. Por isso, tanta gente ainda está curiosa. Uma vez eu conversei num restaurante com você, Felipe. Você estava falando comigo. Você estava procurando, lendo coisas sobre esse povo da fé, os pioneiros. Eu lembro daquela conversa sobre o Smith Wigglesworth, não é? Eu vejo o Smith Wigglesworth como um sinal para hoje. A vida dele está falando alto até hoje. Eu vejo, eu não estou idolatrando alguém, viu? Mas Deus usa pessoas como sinais, apontando. É nessa direção que a gente está marchando. A gente vai. Eu vejo, posso dizer, eu vejo a vida do Todd White hoje. Nessa mesma linha. Quem conhece o Todd White através do YouTube? Um americano. Podemos dizer recém-convertido, andando com o Senhor por somente 10 anos. Também sinal, o Senhor fazendo coisas, eu não vou dizer na pressa, porque Deus não está na pressa, mas coisas por causa da intensidade do coração. Vejo a mesma coisa em você, Cássio. Vejo a mesma coisa em você. Vejo a mesma coisa. Aquela intensidade. Isso é muito importante. Muito importante. Eu quero mostrar essa história porque eu estava pensando sobre inaugurações e vendo essa âncora. E pensando, inaugurações, é uma onda, é um mar, é âncora, é o quê? Mas inaugurando uma viagem, um navio, vai puxar, é a palavra certa, puxar a âncora, para sair do conforto, do lugar, e começar a navegar no mar alto, nas profundezas. Eu vejo como esse acampamento está inaugurando uma nova estação. O Senhor está falando. Algo que a gente faz no idioma inglês, a gente coloca essa parte naut, em português nauta, no fim, astronauta. Nauta vem do quê? Alguém que está navegando, o trabalho no mar. Astronauta, ele vai viajar para espaço. Tem outra palavra, cibernauta, existe em português também. Alguém se mergulhando, vamos dizer, nas profundezas da internet. Mas o Senhor estava falando comigo sobre pneumonautas. Aleluia! Eu vejo esse grupo de jovens adquirindo muito mais experiência como pneumonautas. Amém. Significa o quê? Pneuma. O espírito.
O Espírito navegando os caminhos do Espírito, aprendendo como navegar nas profundezas. E o Senhor está inaugurando, puxando a âncora nesse acampamento. Esse grupo no passado, isso não é palavra de conhecimento, porque eu ouvi falar sobre o passado, sobre tempos no Espírito Santo no passado. Mas o inimigo tentou parar tudo no passado, nesse grupo. Mas o Senhor está restaurando muitas coisas, restituindo muitas coisas. Durante esses dias, principalmente no primeiro dia, eu vi tanta restauração, restituição no Espírito. Não somente relacionamentos, mas o Espírito Santo fortalecendo muros, fazendo coisas, reconstruindo coisas no Espírito, nesse grupo. Com qual propósito? Para avançar, com certeza. Mas eu quero ler essa história do Smith Wigglesworth, da vida dele. Ouvindo essa história, algum tempo atrás, mexeu muito comigo. Mexeu muito. Essa história vem de um senhor chamado H.V. Roberts, um pastor da Nova Zelândia. E naquele tempo da primeira viagem do Smith Wigglesworth para a Nova Zelândia, na cidade de Wellington, o Smith Wigglesworth convidou 11 líderes durante uma tarde para orar juntos. Interessante o que aconteceu. Esses líderes, numa tarde, se reunindo para orar. E o Wigglesworth, ele começou, diz o pastor Roberts, ele começou a orar sobre o domínio. O domínio. E continuando, cada um desses 11 pessoas, pouco a pouco, saiu da sala. Por quê? Porque o Wigglesworth estava orando, declarando, exaltando o domínio do Senhor. E aquela sala foi enchida, cheia, obrigado, da glória de Deus. A santidade, a presença do Senhor encheu aquela sala. E, um por um, todo mundo saiu. Ninguém aguentando aquela presença na sala. Mas o Wigglesworth, é isso que me impressiona. O Wigglesworth ficou. E por que esses outros não aguentaram? Por quê? Por causa da presença, o peso da glória. Vamos dizer, o temor. Eles pensando, se eu fico nesse lugar, eu vou morrer. É tão pesado essa presença. Mas naquela tarde, o Roberts, ele não estava com eles, com 11, mas ele ouviu falar sobre os acontecimentos.
E ele falou, eu vou participar numa tarde assim com Smith Wigglesworth, mas quando todo mundo está saindo, eu vou ficar, eu não vou sair. E aconteceu. Uma outra tarde, o Smith Wigglesworth convidou os líderes para orar sobre o avivamento para outras cidades, o calendário dos eventos, reuniões, cultos. E todo mundo se reuniu para orar juntos. E aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu. O Wigglesworth ele começou exaltando o Senhor. Eu vou ler o que o Roberts fala. Ele fala assim: um por um, todo mundo estava orando. Mas depois, o velho santo, o Wigglesworth, começou a levantar a sua voz. E algo estranho começou a acontecer. A influência divina começou a encher aquele lugar. A sala se tornou santa. O poder do Senhor começou a sentir como um peso muito pesado. E eu, o pastor Roberts, eu me segurei. Eu fiquei. Eu decidi, eu não vou sair. E agora, somente eu e o Wigglesworth naquela sala. Até a pressão se tornou tão grande, eu não podia aguentar. Eu estava chorando, um dilúvio de lágrimas. Chorando tanto. Eu decidi, eu preciso sair, senão eu vou morrer. E ele deixou o Wigglesworth dentro da sala. Por que estou rindo? É tão absurdo, hein? Quem é esse Wigglesworth? Quem é? Porque ele aguentou. E ninguém podia. Por quê? Por quê? Porque para eles, essa presença foi algo tão fora do comum. Mas para o Wigglesworth, essa presença pesada não foi algo incomum, não. Foi algo normal, fazendo parte da vida diária. Ele viveu assim. Não somente procurando um povo para orar com ele, para gerar um ambiente assim, mas como portador desse ambiente, daquele ambiente. O pastor Edilson estava
falando sobre nosso conceito de tudo sendo descendo, em vez de entendendo como a presença do Senhor está derramado do nosso interior. E aquela sala encheu da presença do Senhor. Eu estou falando para pneumanautas. Como o pastor Roberts, podemos dizer, não, eu posso aguentar. Vamos ver. Às vezes, nosso orgulho vai dizer, eu posso aguentar mais. Quando aquele peso vem, mas podemos aprender como navegar nessas águas. Mas começa com a inauguração da viagem, puxando a âncora e dizendo, eu vou deixar o conforto daquela coisa que eu entendo. O grupo de louvor vai cantar, isso vai acontecer, depois aquilo, eu vou sair daquele conforto, eu vou dizer, Senhor, você pode fazer qualquer coisa, pode bagunçar tudo. Não tem limites conosco. Como pneumanautas, queremos navegar, queremos entrar. Eu vou dizer, orando em outras línguas, uma coisa tão importante. Ajuda muito com essa navegação. Eu vou falar para uma pessoa durante esse acampamento. Eu estou vendo algo. Você. Sim. Eu estou vendo o Senhor fazendo algo na sua vida. Pode julgar. Talvez eu possa errar, mas eu estou vendo o Espírito Santo trabalhando e chamando você para águas mais profundas no Espírito. Eu vejo assim. Eu vi ontem à noite. Também durante essa manhã eu vi como o Espírito Santo está chamando você para as profundezas, para deixar aquela parte do mar perto da praia, para entrar mais profundo. Mais profundo. Durante a manhã eu estava pensando, lembrando sobre uma história na mitologia grega, as histórias, contas. Né? Os marinheiros sofreram perigo por causa dos sereias. Obrigado. As sereias, supostamente mulheres, cantando uma canção linda para os marinheiros. E os marinheiros tão encantados que eles desviaram do caminho para chegar mais perto daquelas vozes. E algo triste aconteceu. Os navios se afundaram nas rochas.
foi algo do inimigo. Eu estava pensando, por que eu estou vendo essas sereias sobre a vida de você? Porque eu vejo o Espírito Santo agindo como sereia na sua vida. O caminho de você, a sua vida. E o Espírito Santo chamando você para desviar desse caminho. E você não vai se afundar, não. Você vai ser mais firmada na rocha. Na rocha. Uma aventura no Espírito está te esperando. Profundezas. Para entrar tem que deixar de algumas coisas, alargar de algumas coisas. Mas o Senhor tem muito mais para você. Eu vou dizer mais uma vez, orando em outras línguas, vai te conduzir nesses caminhos. Porque o Espírito Santo está chamando você com propósito. Com propósito. O lugar de você não é nas margens, não. Ele tem um lugar mais no centro do que ele está fazendo. Tá bom? Você pode pesar, julgar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Felipe, mais uma vez, o Senhor quer pegar ele também. Pneumonauta. Eu vejo essa intensidade de Wigglesworth em você. Tem algo profundo. Você já estava estudando a vida dele, de outras pessoas. Não, isso foi alguns anos atrás. Não sei agora se ainda você está estudando sobre essas vidas. Mas principalmente a vida de Wigglesworth vai ajudar muito. O jeito dele agindo no Espírito Santo. A obediência ao Espírito Santo, a ousadia no Espírito Santo. A gente não está idolatrando a vida de Wigglesworth, mas ele é um exemplo. Podemos seguir ele como ele estava seguindo Cristo. Eu vou dizer, a vida de Wigglesworth vai te ajudar muito. Estudando, aprendendo, o Senhor vai testificar sobre coisas. Sobre o teu futuro, através da vida dele. Você, Felipe, também, hein? Eu quero pegar os dois Felipes. Isso não foi palavra de conhecimento, viu? Porque teve uma conversa com minha esposa e Janaína ontem, e minha esposa contou. Eu não quero essa coisa de deixar no ar o pensamento, isso foi algo sobrenatural, quando não foi. Hein? Porque não estamos brincando com os dons do Espírito Santo, não. Eu não quero algo falso, não. Eu quero o verdadeiro. Eu não quero fingir, não quero nada disso. Felipe. Atos capítulo 6. Diaconato, servindo nos bastidores. Mas chegou um tempo de atuação, saindo, viajando e sacudindo cidades. Pode pegar as mãos. Eu vejo vocês, dois Filipes, sacudindo cidades.
Obrigado, Senhor. Eu não estou dizendo que eles estão chamados como evangelistas, mas eu vejo eles sacudindo cidades com teu poder, Senhor. Ousadia, 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 uma ousadia. E um peso da glória, um peso da glória do Senhor. Impressionante como acontece às vezes no Espírito. Né? Eu estou olhando para a camisa dele e vendo os Vingadores. Qual a palavra em português? Super-heróis, mas Vingadores. Eu estou vendo essa palavra vingança, 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 vingança. A vingança do Senhor através de ti. O diabo vai pagar. O diabo vai pagar. Ele vai pagar. Caro, tão caro, tão caro. A vingança do Senhor. Aleluia. E essa intrepidez para viajar, para sair do barco e andar nas águas. Que isso? Que ousadia é essa? Que obediência é essa? Vem de longe? Com qual propósito? Oh, pneumanauta, aprendendo os caminhos do Senhor, os caminhos do Espírito Santo. Você chegou na hora. Muitas coisas vão mudar no seu retorno, viu? E você vai perceber relacionamentos, amizades, alianças, coisas, sócios, vínculos, laços. Você está voltando com fogo. E esse fogo vai operar. Porque alguns desses relacionamentos, algumas amizades, sócios, parceiros, são como gelo. Sem substância. No passado, serviram somente para esfriar sonhos e propósitos de Deus na sua vida. E você é amigável. Você não desiste de ninguém. O Senhor também. Como teu pai, você não desiste. Mas você vai ver pessoas desistindo de ti. Algumas pessoas com maldade, outros sem maldade, mas somente desistindo de ti.
Porque você está navegando num mar onde eles não querem ir. Deixa elas nas minhas mãos. E siga em frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipes. Muitos Felipes. Sacudindo cidades. Essa voz que você tem, não estou falando no natural, mas no espírito. É aquela voz que derruba muralhas. Começa em oração, mas vai longe do quarto. Fora da igreja. Derrubando muralhas. Em vidas, comunidades. Você está aprendendo como medir a intensidade. E o Espírito Santo está te mostrando momentos quando você precisa baixar um pouquinho a intensidade, porque o povo não aguenta. Isso é amor. Mas o Senhor está dizendo, isso é somente algo temporário. Porque com o tempo eles vão se acostumar com aquele nível de intensidade e você vai aumentar novamente. Pouco a pouco. Até o momento quando você pode liberar sem limites o que está dentro de você. Mas amor é paciente. E essa longanimidade, sofrendo com pessoas, se segurando e segurando outros. Isso é algo precioso para Ele. Essa voz, nada vai calar a sua boca. Nem parente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Às vezes pessoas pensam de nós como ovelha negra da família. Oh. Eu vejo como a sua vida está trabalhando, tipo terremoto na sua família. E tudo subterrâneo, o que está acontecendo. Superficialmente parece que ninguém recebeu, ninguém foi tocado.
nos fundamentos. O terremoto está trabalhando. E você vai ver as muralhas. Eu gosto de dizer assim, eu posso errar. Como vaso imperfeito. Hein? Em oração, o Senhor ouviu a tua voz. Os anjos estão trabalhando na sua família. Não vai durar muito. As muralhas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, gente. Nesses momentos, às vezes, é fácil se desligar do Espírito Santo, do que está acontecendo, mas vocês estão ficando ligados, parabéns. Isso é muito bom. Mais uma vez, essa dica, muitas vezes o Senhor está falando para uma pessoa, mas tem coisas para outras pessoas, e você pode pegar também. Glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Quando o pregador tira um relógio, isso significa que ele vai esquecer tempo totalmente. Estou brincando, gente, estou brincando. Obrigado, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Isso não é algo comum para nós. Dizemos santo, 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 santo o Senhor, santo o Senhor, santo o Senhor. Outra coisa que acontece naquele momento quando o navio vai ser inaugurado, cortando a fita, cortando a fita, e muitas vezes a pessoa que vai inaugurar o navio vai pegar champanhe. Está sabendo? E vai quebrar. Inaugurando o navio, pronto para a primeira viagem. Eu vejo essa manhã assim, cortando a fita e também eu estou falando para o Senhor, eu prego não essa mensagem. Eu vou pregar bem rapidinho essa mensagem do Evangelho de Lucas 5, vamos, porque eu quero mostrar
essa verdade para vocês, porque eu creio que isso pode ser a champanhe, o champanhe. Eu vou aprender esse idioma, viu? Vamos, Lucas 5. Vamos ver uma inauguração na vida dos discípulos. Uma passagem famosa, começando com versículo 1 a versículo 11. Os pescadores, recebendo um chamado do Senhor Jesus, um milagre aconteceu e Jesus chamou Tiago, João, Simão Pedro, versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o seguir. Jesus falou no versículo anterior, versículo 10, não temos, doravante, serás pescador de homens. Deixando tudo o seguiram. Inauguração do discipulado de Jesus. Cortando a fita. Vamos começar uma nova temporada, uma nova estação, seguindo Jesus. Primeira lição. Versículo 12, aconteceu que estando ele numa das cidades da Galileia, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Bem-vindo ao discipulado de Jesus. Lição número 1, inauguração. Primeira aula, toque o leproso. Toque o leproso. Eu estou vendo esse grupo de jovens nessa posição. O Senhor está inaugurando uma nova estação. E vocês vão tocar o leproso. Quem é o leproso? Aquela pessoa nas margens da sociedade, rejeitada. Aquela pessoa longe. Vou trabalhar bem rapidinho com 3 palavras. Primeira palavra, toque. Podemos estudar na vida de Jesus, Jesus ministrando para leprosos. Nem todo leproso ele tocou. Mas nesse momento, com propósito, ele tocou o leproso. Por quê? Inauguração. Vai ser assim. Vai ser assim, gente. Um choque tão grande para esses pescadores. Porque o leproso vai ficar longe de todo mundo. 100 passos. De todo mundo, obrigatório, ele não pode se aproximar. E agora vem numa das cidades, esse leproso, não somente um leproso com um pouquinho de lepra nas mãos, mas coberto. O avanço da lepra naquela vida, tomando conta, não somente das extremidades, dedos, assim, mas distorcendo o rosto. Lepra sempre na Bíblia é um símbolo de pecado. Porque lepra começa, eu não sou médico, então eu estou pisando bem, mas
muitas vezes começa nas extremidades, mas avança. É algo contagioso. E vemos no Antigo Testamento como a lepra é algo perigoso, mas não somente perigoso, contagioso. Lepra como pecado. Isso foi um ato profético de Jesus, inaugurando essa escola de ministros dele, dos discípulos. Às vezes eu não gosto de usar essa palavra ministros, porque muitas vezes a gente vai viajar na maionese pensando sobre os 5 dons ministeriais. Eu gosto muito de uma coisa que o Todd White fala muitas vezes. Pessoas estão perguntando sobre o chamado dele. Você é profeta, é evangelista? E ele vai responder, eu sou crente. Sou crente. Crente faz assim, fluindo no Espírito, nos dons. Isso não é somente dos profetas, evangelistas, apóstolos, não. Do crente. E Jesus estava chamando discípulos, mathetes no grego, pessoas que vão aprender. A aprendizagem começa agora. Lição número 1, toque o leproso. Uma pessoa coberto, cheio, fala o grego, cheio de lepra. Veio à sua presença esse leproso, cheio de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. Isso é algo sério. Somente o Messias, a esperança do povo judeu, foi assim. Quando o Messias vem, um dos sinais do Messias, ele vai curar a lepra. Por isso, a lei no Antigo Testamento tem um ritual. Quando alguém recebe cura da lepra, tem que se apresentar para os sacerdotes. Isso foi um sinal, a partir daquele momento, versículo 16, podemos ver que um monte de fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, todo mundo chegando para ver esse rabi. Por quê? Porque a fama dessa cura do leproso se espalhou para todo mundo. Pode ser o Messias, porque somente o Messias pode curar a lepra. Ainda estou trabalhando sobre nossa identificação. Nessa história, muitas vezes, estamos nos identificando com a lepra. Todos nós, como pecadores, no passado. Eu não sou pecador. Não faz parte da minha identidade. Faz parte do meu passado. Mas isso foi essa identidade foi apagada. Eu não me identifico assim. Mas muitas vezes podemos nos identificar com aquele leproso chegando perto de Jesus, distorcido pelo pecado. Minha vida, a sua vida, e Jesus curando. Mas vamos nos identificar com Jesus, porque isso foi o propósito de Jesus nessa lição com os discípulos. Olha, vamos aprender essa lição. Vamos tocar os leprosos. Vamos tocar.
E a pergunta daquele leproso: eu sei, se quiseres, você pode. E Jesus, lindo Jesus, a gente cantou, lindo Ele é. E Ele estendendo a mão, desnecessariamente, tão desnecessariamente, chegando o leproso, eu posso ver os rostos dos discípulos, assim, leproso. O medo é contagioso, vai pegar em mim, vai pegar em nós. E eles, retrocedendo talvez. E Jesus, sem medo da lepra. Por quê? Por quê? Por causa do maior. Amém. Operando nele, fluindo do seu interior. E vamos, rapidamente, vamos pensar sobre o toque de Jesus. E vamos nos identificar com Jesus nesse momento. O Senhor está inaugurando uma nova estação para esse grupo de jovens, para tocar o mundo sujo, sem ficar sujo. Isso é o medo principal da igreja. Eu não posso tocar o leproso. Por quê? Porque tocando o leproso, a lepra vai pegar em mim. A gente não pode mergulhar nesse ambiente, porque aquele ambiente vai pegar em nós. E a gente vai pegar a lepra, vai ser distorcida, a gente vai perder tudo. Toda a sensibilidade, o leproso perde a sensibilidade. Isso é perigoso. E a gente não pode tocar, mas eu vou trabalhar com a segunda pergunta. Toque, transfere. Transfere. Porque Jesus não teve medo daquela lepra. A lepra. Daquela lepra. Por quê? Porque o que estava saindo dele foi tão poderoso que a lepra não podia entrar. Uma transferência, muitas vezes como igreja estamos com medo de uma transferência do mundo para nós. Em vez de pensar como Jesus, pensando como Cristo, o que eu tenho é muito maior, muito mais poderoso. Está transbordando do meu interior. A lepra não pode me pegar por causa da transferência do poder saindo do meu interior. Eu creio numa igreja, numa geração andando nesse tipo de poder. Eu creio numa geração sem medo do pecado. Sem tolice também. Brincando com pecado não, mas sem aquele medo de ambientes pesados. Sem medo da escuridão. Por quê? Porque eu posso tocar o leproso, porque existe uma transferência que vem do meu interior. Outro grande homem de Deus, John G. Lake,
África do Sul, mais ou menos 100 anos atrás, uma praga bubônica. E ele, um holandês, ajudando pessoas. O irmão Reagan cita essa história. Tanta gente morrendo. E o Lake, e o holandês, ajudando pessoas. Tanta gente morrendo. De repente, chega um navio com enfermeiros, doutores, médicos, ajudando o povo. E esses médicos acharam o Lake, vendo ele tratando pessoas com a praga, mas sem efeito, sem praga, nada pegando nele. Os médicos perguntaram: o que está acontecendo? Você está usando qual tipo de medicamento para prevenção? E ele falou assim: isso é o quê? Vamos ler. Ele citou Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. A lei do Espírito da vida, existe uma lei, algumas regras, vamos dizer, sobre transferência, contato e transferência. Transferência e contato. Essas leis estão operando quando a gente está impondo as mãos sobre pessoas. Contato e transferência. E o Lake falou, é Romanos 8, versículo 2, acontecendo na minha vida. E ele falou para eles, os médicos falaram, olha, tudo bem, mas você precisa do nosso medicamento. Ele falou, vamos fazer um teste. Pegar um pouquinho da espuma que vem dos pulmões de dessas pessoas com praga bubônica. E você pode colocar na minha mão, embaixo do microscópio. E você pode ver a micróbio ainda está vivo, mas vai morrer na minha mão. Interessante. Algo que ele falou. Tem paciência, gente, eu estou quase terminando. Interessante. Ele falou, os médicos vendo a morte dos micróbios, perguntaram, o que é isso? E ele falou, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Quando o Espírito de um homem e o corpo daquele homem são cheios com a presença bendita de Deus. Essa presença escorre das dos poros. Interessante. Dos poros escorre
dos porros, da minha carne, e mata todo micróbio. Transferência. Mas não podemos ter transferência sem toque. Tem que tocar o leproso. Tem que tocar. Tem que reduzir a distância. Tem que fechar a brecha entre a igreja e o mundo perdido. Tem que fechar a brecha. Tem que estender a mão, como Jesus, tocando o leproso. E agora vai acontecer a transferência, seguindo a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. A vida Zoé, a vida, poder, saindo de nós. E o que vai acontecer? Através desse toque, a gente vai transferir vida. E o resultado? Transformação. Ele ficou limpo. Limpo. O leproso. Limpo. Curado. Transformação. Eu vejo uma sociedade brasileira limpa. Limpa da praga de corrupção. Limpa da lepra de injustiça. Distorcendo a imagem de Deus no povo. Eu vejo uma mudança, uma transformação nesses anos, nesse tempo. Essa estação que já começou. A fita foi cortada. Vamos para o mar. Vamos para o mundo. Vamos tocar o leproso. Com essa consciência, nos identificando com Cristo, entendendo, vendo o Pai, vendo nós mesmos, mas também vendo outros. E vendo além da lepra, além da praga, além do pecado, além da distorção da imagem de Deus no rosto daquela pessoa. Vendo além, tocando e transferindo o que a gente tem. Não podemos dar o que não temos. Por isso, precisamos nos tornar pneumanautas. Pneumanautas. No Espírito, cheios. E como Wigglesworth, quando todo mundo está saindo, quando a glória está tão intensa, a gente de pé, cantando, se movendo, tocando, transferindo, transformando. Existe uma oração da igreja anglicana, faz parte do ritual. Todo domingo de manhã eu ouvi essa oração durante minha infância, adolescência também. Nos envia, Senhor, no poder do Teu Espírito, para viver e trabalhar para a Sua glória. Isso é minha oração para vocês nessa manhã. Terminando o nosso tempo juntos. O Senhor está nos enviando para o mundo. Podemos correr. Podemos marchar. Juntos. E vamos liberar esse toque de amor. Vamos confundir
essa imagem falsa do diabo da igreja evangélica no Brasil. Aquela igreja chata, aquela igreja sempre criticando, murmurando, mas uma igreja forte, firme contra a injustiça, com voz forte. Igreja fiel, igreja firme, igreja cheia de amor, tocando a lepra do nosso país e transferindo vida. Cremos numa transformação, uma geração resgatada da morte, do pecado, através de nós. Obrigado, Senhor.